Apesar de a mutação poder ser aleatória, toda a essência da seleção natural consiste justamente no fato do processo não acontecer ao acaso. De todos os lobos que podem sobreviver, apenas uma amostra que não surgiu ao acaso, formada por aqueles que tenham as patas mais ligeiras, a mente mais perspicaz, os sentidos mais aguçados e os dentes mais afiados, de fato sobrevive e passa seus genes adiante. Consequentemente, os genes que vemos no presente são a cópia de uma amostra dos genes que existiram no passado, selecionada não aleatoriamente. Qual é o argumento presente no texto que refuta o caráter casual e aleatório da explicação para a sobrevivência das espécies segundo a teoria da evolução? A. O resultado da seleção natural é a preservação de genes responsáveis pela produção de características desfavoráveis à sobrevivência. B. O resultado da seleção natural é a preservação de genes responsáveis pela produção de características favoráveis à sobrevivência. C. Os genes que existiram no passado correspondem integralmente aos genes que existem no presente, o que garante a sobrevivência. Ou D. O resultado da seleção natural é determinado pelas forças do acaso que agem sobre parte dos genes do presente das espécies. A questão é, qual o argumento que contradiz a casualidade na escolha da espécie mais adaptada na teoria da evolução? A evolução da vida sempre foi estudada. Vamos conhecer duas teorias que revolucionaram os estudos das espécies. Teoria de Lamarck, sobre a transmissão dos caracteres adquiridos. Lamarck acreditava que as espécies mais evoluídas surgiam das mais simples por progressão. Ele baseava sua teoria na suposição que os órgãos poderiam se tornar mais fortes ou mais fracos de acordo com o seu uso. Assim, quando um órgão fosse pouco utilizado, ele iria desaparecer, ou se fosse muito utilizado, iria se desenvolver. Portanto, para ele, o ambiente era o responsável pelas mudanças e que estas mudanças passavam aos descendentes. Usando o pensamento de Lamarck, uma pessoa que faça muita musculação e fique com os músculos definidos poderia ter descendentes com esta característica. Sabemos que o meio influencia o aparecimento de características nos indivíduos, mas estas características não podem ser passadas para os descendentes, já que está apenas no fenótipo do indivíduo. Fenótipo quer dizer a expressão visível da ação do gene junto com as modificações que o indivíduo sofre por ação ambiental. Teoria de Darwin, a seleção natural das espécies. Berço da Revolução Industrial, a cidade de Manchester, na Inglaterra, possuía duas espécies de mariposas, uma branca acinzentada e outra de cor preta. Estas mariposas de cor mais forte eram muito visíveis aos predadores, portanto, tinham um número reduzido de indivíduos. Porém, por conta do crescimento industrial na cidade, o ambiente se tornou mais escurecido e os troncos das árvores ficaram mais escuros, virando assim um esconderijo perfeito para as mariposas escuras. Porém, as brancas passaram a ser alvos fáceis para os predadores. O que aconteceu? A mariposa preta, que antes tinha um esconderijo reduzido, se favoreceu pelo novo ambiente sendo um excelente esconderijo, e as mariposas brancas tiveram significativas baixas por serem mais visíveis aos predadores. Darwin chamou este processo de seleção natural. Portanto, pressupunha a existência de uma variação entre organismos da mesma espécie. Agora, como essas variações ocorreram dentro da mesma espécie? Esta questão só pode ser respondida no início do século XX, com o conhecimento e o estudo dos genes. Hoje sabemos que as diferenças ocorrem dentro da mesma espécie derivadas de mutações e recombinações gênicas. Como as ideias de Darwin serviram de base para os estudos, esta teoria é chamada de neodarwinismo. Após entendermos que as mais adaptadas são as que têm maior chance de sobrevivência e procriação, vamos voltar ao exercício. Na alternativa A, diz que o resultado da seleção natural é a preservação de genes responsáveis pela produção de características desfavoráveis à sobrevivência. É a palavra desfavoráveis que está incorreta,
tornando esta alternativa incorreta. A alternativa B. O resultado da seleção natural é a preservação de genes responsáveis pela produção de características favoráveis à sobrevivência. Esta é a alternativa correta, mas vamos conhecer as demais e entender por que estão erradas. C. Os genes que existiam no passado correspondem integralmente aos genes que existem no presente, o que garante a sobrevivência. Sabemos agora que estes genes podem sofrer aleatoriamente mutações ou recombinações, e que se trouxerem ao indivíduo maior capacidade de adaptação e sobrevivência, terão sucesso na procriação das espécies passando aos descendentes. Portanto, esta alternativa está incorreta. E a D. O resultado da seleção natural é determinado pelas forças do acaso que agem sobre parte dos genes do presente das espécies. A seleção não é obra do acaso, mas de condições que os indivíduos passam. Os mais adaptados terão maior sucesso, portanto, esta alternativa está incorreta. Assim, a alternativa que acerta e encerra a questão é a alternativa B.